Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número de tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Glória a Deus. Aqui tem uma história muito bonita, muito importante. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Isso era um memorial. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Versículo 36. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjar, e o profeta Elias se chegou e disse: oração, ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e pôs-se ainda lambeu a água que estava o rego. O que vendo tudo, o povo caiu sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É um texto por demais conhecido e também muito pregado, por conta dos sinais, sobretudo do fogo que desceu do céu e da grande vitória sobre Israel, que estava em crise. Mas essa noite, o meu tema é o homem que Deus usa. Homem, aqui é homem e mulher. Podia dizer a pessoa que Deus usa. Seguramente não iria perguntar, porque a resposta seria positiva. Quem não gostaria de ser usado por Deus? Seguramente todos que me ouvem gostaria sim de ser usado por Deus. E por que não são? Se gostaria, e a Bíblia diz que Deus está pronto a satisfazer o que deseja o nosso coração. Porque o problema, irmãos, é o preço que se precisa pagar. Então eu quero
dizer que é a pessoa mais interessada em te usar, em me usar, a pessoa mais interessada é Deus. Nós estamos na velha aliança, mas na nova não é diferente. Quando o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Ele estava se reportando a mim e a você, porque nós somos a igreja. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo a habitar. Então Deus vai desfazer toda a obra de Satanás através de você, através de mim. E para isso se faz necessário preencher alguns requisitos. É aqui que nós paramos, não apenas para aprender, não apenas para uma reflexão introspectiva, mas sobretudo para sentir a necessidade e o desejo de ser esta pessoa que Deus quer usar. E os que de maior fé vai usar. Glória a Deus. Fé é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que nós observamos é que o homem que Deus quer usar, ele precisa sim ser convertido de verdade. Esse assunto parece-me, essa palavra, parece-me que esta semana eu usei várias vezes. Conversão, diferente de convicção. Convicção tem a ver com o que está no intelecto, na mente. E conversão com o que está no coração, ou seja, no homem interior, a saber, do espírito do homem. Quando Salomão, movido pelo Espírito Santo, lá em Provérbios, ele diz: convertei-vos. Ele estava dizendo: mude a posição, mude a atitude, mude a maneira de ser, mude a maneira de viver. Convertei-vos pela minha repreensão. Por quê? Porque Deus corrige. Deus corrige e açoita aquele que Ele ama. Aleluia. Quando Deus nos vê fora do lugar que Ele colocou ou que Ele quer que você esteja, Ele sempre usa alguém para te corrigir. Mas o maior problema é a falta de humildade, porque às vezes a gente fica com raiva e não aceita a correção. Então ele diz: convertei-vos pela minha repreensão. Uma vez que você aceita, que você muda a atitude, aí ele diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente, está em Provérbio 1:23. E eis que abundantemente, de forma abundante, vou derramar sobre você o meu espírito. Ou seja, o Espírito Santo no Novo Testamento é derramado de forma abundante na vida daqueles que dão lugar para Deus usá-los. Aleluia. Necessariamente, irmãos, nós precisamos entender que um crente convertido é um crente espiritual. E um crente espiritual, ele não anda atrás de movimentos. Não.
O crente espiritual é diferente do crente natural. O crente natural anda procurando aonde tem um profeta para falar, aonde tem uma festa para ele participar. Ele acha que Deus só vai falar através de A, de B, de C ou de movimento. Não. O crente espiritual sabe sim que ele não precisa de pessoas ou lugares para Deus falar com ele. Ele por si só entra na presença de Deus para falar com Deus. Ele é espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Então, o primeiro passo é ser convertido de verdade. Veja 1 Reis 17 e 24, me ajude. 17 e 24. Então a mulher disse a Eliseu. O que foi que ela disse a Eliseu? Aliás, desculpe. Então a mulher disse a Elias. Incrível, eu olhando aqui o nome Eliseu e lendo Elias. Elias e dizendo Eliseu. Socorro, Jesus. Então a mulher disse a Elias. O que foi que ela disse a Elias? A palavra na boca dele era o quê? Era a verdade. Ela disse, olha, eu conheço na verdade, que a tua, nisto, conheço agora quando você falou. Nesse momento eu estou compreendendo que tu és um homem de Deus. Tu és um homem de Deus. Glória a Deus. Quem disse isso a ele? Foi a mulher, foi a viúva de Serepta, e outra tradução, Serefate. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o homem de Deus, ou o homem que Deus usa, é um homem que é convertido de verdade. E quem é convertido de verdade, ele tem um bom testemunho. Dos de dentro, a saber, na igreja, e dos de fora, na sociedade em que ele vive. Tem pessoas que na igreja parecem ser crente, mas na faculdade não parece nem ser crente. Há pessoas que parecem ser crente na igreja, mas no trabalho não é. Que tipo de cristão nós somos? Qual é o nosso testemunho lá fora? Você lembra que Jesus se preocupou com a autoimagem dele? O que diz os homens aí fora acerca do Filho do Homem? O que é que estão dizendo ao meu respeito? E eu pergunto a você que não precisa responder para mim, mas sim para Deus. Qual é o testemunho das pessoas que lhe ladeiam no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu convívio do dia a dia? Vez por outra chega os passarinhos aqui, dizendo, olha pastor, em tal lugar, A e B diz, estão fazendo assim, 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 estão dizendo assim, assim, estão brincando assim, assim. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Então nós precisamos sim do testemunho. Nós recebemos o Espírito Santo para isso. A virtude do Espírito veio sobre você
para que você possa dar bom testemunho. Para você ser uma testemunha da pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que de uma mesma fonte, da boca, não pode sair dois tipos de água. Aleluia. Então, o homem que Deus usa tem que ser um homem convertido, tem que ser um homem de bom testemunho, tem que ser alguém que viva aquilo que prega. Aleluia. Vamos ler 1 Coríntios 9, 27. Primeiro Coríntios 9 e 27. Isso foi Paulo, irmão. Eu sou um admirador dos feitos de Paulo. Veja o que Paulo disse no seu fervor espiritual. Ele disse: antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Propósito. Pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Escute. Qual seria a credibilidade de vocês que estão me ouvindo? Qual seria a credibilidade de vocês em relação à minha pessoa? Se aonde você fosse, alguém dissesse: de onde você é? Rio Largo. Quem é seu pastor? Pastor Nobre. Ah, pastor Nobre? Ele compra aqui e não paga. Ele me enganou aqui. Pastor Nobre? Puxa. Aí eu pergunto: qual seria a credibilidade de hoje você me ouvir? Nenhuma. Não se pode dar crédito a um mentiroso. Ainda quando a pessoa, um mentiroso, diz uma verdade, a gente tem dúvida de acreditar. Não, mas ele está falando a verdade. O outro diz: não, ele é a verdade, pastor. Eu não sei não, mas ele mente tanto que quando diz uma verdade a gente fica desconfiado. Aí Paulo, meus amados irmãos, ele diz que subjugava o corpo dele. Ele pegava o corpo e reduzia a servidão, para que pudesse ser exemplo. Veja só o versículo anterior, 26. Ele diz: pois eu assim corro, porque ele está falando aqui do atleta cristão, não como a coisas incertas, nem combato, não como batendo no ar. Ele estava falando, irmão, da sua confiança em Deus e na proposta da sua corrida, e a corrida de todos os cristãos ali em Coríntios. Que Coríntios era uma igreja neotestamentária mais espiritual da época. Mas o problema é que havia coisas terríveis dentro daquela igreja mais espiritual da sua época. E Paulo estava abrindo a mente dos irmãos para dizer para aqueles irmãos que eles precisavam ter convicção na carreira deles para o céu. Em outras palavras, vamos transliterar para hoje. Você tem que ter certeza. Olha para o irmão que está ao outro lado, diga assim: você tem que ter certeza que está indo para o céu. Está no caminho certo. É isso.
A coisa mais importante de você vir para um culto não é para ver um espetáculo, um show, um conjunto, uma banda, um cantor famoso. Mas isso é a mentalidade da maioria dos cristãos. Olha como a igreja está. Aí eu pergunto, vamos pensar numa cantora aqui. Se eu trouxesse hoje Lauriette, como estaria a igreja? Por quê? Veio ver o show. Esse é o problema do cristão odierno do século 21. Nós precisamos deixar de correr atrás de pessoas para correr atrás de Jesus. Nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos amadurecer segundo a palavra. Glória a Deus. Hoje, irmãos, existem muitos movimentos de homens que as pessoas são atraídas, vão, se satisfazem, mas volta do mesmo jeito ou pior. Mas não é isso que Cristo quer para a sua igreja. Ele quer uma igreja madura, preparada, pronta. Por quê? Porque os dias são maus. Uma grande onda negra está vindo sobre o mundo. E nós precisamos sim estarmos seguros na palavra. Porque quem não está seguro na palavra, está movido por movimentos humanos, será arrastado, será levado. E por que não dizer que a primeira onda que veio, que onda do Covid-19, o Covid-19 veio e arrastou muitos chamados de cristãos. Onde eles estão hoje? Teve alguns que voltaram até para a idolatria. Mas voltaram. Por quê? Porque não tinha raízes. Porque não estava no culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Porque gostava apenas de movimentos. Aquela história de Deus mandou lhe dizer, que Deus está dizendo, que Deus está falando. Não sou contra, se realmente for Deus que estiver falando. Mas há muita gente usando o nome do Deus vivo em vão. E cria expectativas. E cria rumeiros. Não adianta, a casa não pode ser construída sobre areia. A casa tem que ser construída sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Por isso Paulo diz: eu reduzo, subjugo o meu corpo à servidão, e subjugo e reduzo a servidão, e eu quero e prego aos outros a verdade, para que eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluia. Se bem que alguém se reprova por incredulidade, às vezes estamos falando algo aqui muito forte, muito sério, e alguém lá atrás disse: eu acho que não é bem assim, não. Então, o homem que Deus usa tem que ser convertido,
tem que ter bom testemunho dos de dentro e dos de fora. O homem que Deus usa tem que viver aquilo que prega. Sua vida tem que ser um livro aberto. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo São Pedro, meus amados irmãos, depois de convertido, depois do Pentecostes, depois que foi possuído pelo Espírito Santo, ele teve coragem de publicamente, com a vida em risco, preso, pregar para multidões, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E deixa-me concluir com Atos 17, sobre Paulo no Supremo Tribunal, no Areópago. Glória a Deus. Paulo em Atenas, capital da filosofia, dos magnatas, dos grandes vultos intelectuais. Paulo foi lá no Areópago e ali ele deu uma grande mensagem. Vamos acompanhar Atos 17. Os que acompanhavam Paulo, o levaram até Atenas e receberam ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito ele foi comovido pelo seu espírito. Está falando do espírito, falando do espírito dele. O que levou Paulo a se comover no seu homem interior? O que ele viu em Atenas, a terra dos intelectuais, vendo aquele povo preso, a idolatria, um contrassenso, que ainda hoje o é. Como entender alguém de uma capacidade intelectual por demais elevada se sujeitar ou ser dominado por uma ideia de idolatria? Mas observem, ele observou que a cidade estava entregue. Versículo 17. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Esse Paulo é demais. Ele não conseguia ficar calado. Veja só os confrontos de Paulo com os judeus, com os religiosos e qualquer que se apresentasse. Versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele. Uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Me lembrei agora do moço que está na campanha presidenciável. Glória a Deus. Chamou os pastores de farofeiro, de farofeiro mesmo, foi? Tagarelas, que a gente fala. Quanta ignorância.
vai além da ignorância, vai para o campo da burrice. Glória a Deus. Os filósofos epicureus e estoicos contendiam com Paulo. Uns diziam que quer dizer esse paroleiro, outros diziam parece que é pregador de deuses estranhos, porque Paulo anunciava quem? Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. Mas vamos. Tomaram Paulo, levaram aonde? Ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa de que você fala? Porque coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupa senão de dizer e ouvir algumas novidades. Era uma turma de fofoqueiro. Era. Pode observar, isso aqui pode ser trocado aqui, na próxima edição que eu vou traduzir a Bíblia, vou estar aqui, fofoqueiros. Paulo estava no meio do Areópago e disse: varões atenienses, em tudo vos vejo com tantas superstições. Superstições, era supersticioso. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, é aqui que Paulo segura. Aleluia. A superstição deles era tão grande que no santuário deles, Paulo diz: achei um altar escrito, que estava escrito: ao Deus desconhecido. Aí Paulo disse: esse vai ser meu tema, ao Deus desconhecido. E disse: olha, é sobre este altar que está no templo de vocês que eu quero falar sobre o tema que vocês colocaram lá, ao Deus desconhecido. Em outras palavras, sabe para quem este Deus é desconhecido? Para vocês. Para vocês. Aleluia. E sabe por que vocês não o conhecem? Porque vocês abraçaram a ideia da filosofia. Aleluia. Do pensamento humano. Mas olha, eu preciso dizer que é sobre este Deus desconhecido que vocês precisam sim conhecê-lo, servi-lo, porque vocês esqueceram dentro das suas filosofias meditar quem fez o universo e como foi feito e do que foi feito, porque todas as coisas, todas, sem exceção de nenhuma, todas as coisas têm um princípio. E vocês filósofos, e vocês religiosos, deviam, nas vossas filosofias, nas vossas religiosidades, procurarem o princípio de todas as coisas. Porventura, o princípio de todas as coisas não está neste Deus que vocês chamam de desconhecido? E ele começa, meus amados e queridos irmãos, dizendo que esse Deus fez o mundo, tudo que no mundo há, e sendo o Senhor do céu, da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas.
Aleluia. Queridos, este é o homem que Deus usa. O homem que tem coragem de dizer a verdade a quem quer que seja, em todo ou em qualquer lugar. Um homem que Deus usa não pode ter medo de alguém pela sua filosofia, pela sua formação acadêmica. Quando líder da mocidade em São Miguel dos Campos, eu saía com jovens a evangelizar. Primeiro eu dava um treinamento na igreja para eles e mostrava as possíveis situações que nós podíamos nos deparar. Eu ficava em uma rua, num ponto estratégico, e eles entravam nas casas, eu ficava do lado de fora. E quando alguém tinha qualquer dificuldade, saía uma das meninas ou dos rapazes e fazia um sinal para mim e eu chegava. Aleluia! Glória a Deus! E naquele dia, 2 jovens entraram na casa de um moço, num bangalô, numa casa rica, para evangelizá-lo. E o moço disse: pode entrar. Era alguém instruído, de um profundo conhecimento intelectual. E quando ele chegou, disse: pois não, meu filho. Ele disse: não, eu vim aqui falar de Jesus e tal. Ele disse: eu conheço a Bíblia toda. Conheço a Bíblia toda, já li de Gênesis a Apocalipse. E começou a falar, disse que leu a Bíblia toda, e começou a falar de filosofias. E os jovens calaram. Eles já tinham sido instruídos acerca disso. Quando ele terminou, ele disse: agora pode falar. Ele disse: a gente queria fazer só uma pergunta para o senhor. A gente está percebendo que o senhor é uma pessoa muito inteligente, e a gente queria fazer uma pergunta para o senhor. Pois não, meu filho, pode fazer. O senhor já nasceu de novo? O senhor nasceu de novo? Aí o camarada: não, porque... não. A gente já vai, mas eu queria só saber se o senhor já nasceu de novo. E o rapaz não soube. Aí ele disse: a gente pode explicar ao senhor que é nascer de novo? E explicou para ele. E o moço ficou encantado com aqueles meninos. Eram jovens adolescentes. Aleluia. Porque aquela pessoa que se coloca nas mãos de Deus para ser usado, Deus usa. Todavia, tem que ser convertido, tem que ter bom testemunho, tem que viver aquilo que prega e tem que ler a Bíblia. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe.